por esse momento maravilhoso de devocional, por essa palavra. Nós vamos começar a adorar o nosso Deus, a consagrar Ele nosso dia, porque nós sabemos que a presença dEle é real neste lugar, amém? Feche os seus olhos neste momento. Só comece a falar com o Pai. Pai, eu estou aqui porque eu quero ter comunhão primeiramente com o Senhor, com o meu Pai, com o meu Rei, o Rei dos Reis. Estamos aqui para ter comunhão com os nossos irmãos, mas agora é o momento do nosso Pai amado, de você rasgar o teu coração na presença dEle, se derramar na presença dEle e pedir a Ele para abençoar o seu dia. Pai amado, nós estamos aqui para te adorar. Quando a tua palavra diz, em todo tempo, Pai, nós temos que adorar o Senhor. Ó Deus, louvarei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. E é para isso que nós estamos aqui nesta manhã, Pai, para adorar o Senhor. E o Senhor diz assim: vem adorar nesta manhã. Amém? Aleluia. Oh.
Senhor, para reinar no seu coração, reinar neste lugar. Nós sabemos que a glória dele já está nesse lugar. Amém? Porque nós pedimos, nós oramos e nós sabemos que esse dia ele preparou para nós. Amém? Aleluias. Aleluia, Jesus. Estamos aqui primeiramente porque o Pai nos resgatou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E Ele também nos resgatou para que nós pudéssemos ser um em Cristo, porque Ele pagou o preço por nós.
que nós recebemos um novo coração, porque um dia Ele nos amou primeiro. Amém? E por isso nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E Ele deseja, e é mandamento que nós venhamos amar uns aos outros. Você pode segurar a mão do seu irmão e cantar junto com ele. Nós recebemos um novo coração do nosso Pai. Amém? Aleluia. Recebi um novo coração do Pai. Aleluia, Jesus. Que o Senhor venha transformar o nosso coração. Para que nós possamos amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Aleluia. Abençoa o irmão que está no seu olho. Olhe para o seu irmão e abençoa a vida dele. Amém. Declara a paz do Senhor sobre você. Eu abençoo a sua vida, meus irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Preciosa é
irmãos nos visitaram, nos abraçaram, nos adoraram, essa família maravilhosa. E eu louvo a Deus pela família que o Senhor nos preparou para mim, pela igreja que Ele preparou aqui para mim nessa cidade. Amém? Eu agradeço todos os dias. Senhor, muito obrigado pela minha igreja. Essa é a minha igreja. Eu tenho uma igreja lá em Minas, mas eu tenho uma igreja aqui também, que eu falo que é a minha família. Amém? Eu louvo o Senhor pela tua vida, meu irmão. Amém? E é o nosso Deus maravilhoso, que nós podemos exaltar todos os dias. É Ele que cuida de nós, é Ele que prepara as pessoas certas para estar no nosso lado, porque Ele é nosso Deus. Amém? Por isso nós podemos exaltá-lo todos os dias, em todo o tempo, o nosso Pai amado, o nosso Rei, o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Continue abrindo seu coração diante do Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. A tua igreja te exalta nesta manhã. A tua igreja te adora nesta manhã, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Porque tu és o nosso Rei. Aleluia. Exaltado, sempre exaltado o seu nome. Te adorando.
Deus. O Senhor vai falar conosco nesta manhã. Vem, feche seus olhos e peça ao Senhor. Senhor, fala comigo. Pai, obrigada, Jesus, por esse momento maravilhoso de louvor a Ti. Receba, sim, Pai, a nossa adoração como um aroma suave a Ti, Pai. Meu Deus, e nós pedimos a Ti, Pai, venha falar conosco nesta manhã, através do Teu servo. Senhor, nós queremos estar aqui com nossos ouvidos abertos e atentos à voz do Senhor, à voz do Teu Espírito Santo. Venha ministrar aos nossos corações, ó Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vou pedir aos músicos que fiquem ainda aí, e a igreja que permaneça em pé. Nós vamos ter um momento de uma homenagem a uma pessoa muito especial para nós, e mesmo à distância ainda mantém uma comunhão muito profunda com a nossa igreja, e é um amigo, além do meu pastor, meu amigo, pastor Messias, está aniversariando, e nós vamos, através de uma chamada de vídeo, como a ideia do pessoal da recepção, nós vamos cantar parabéns para o pastor Messias. Vamos ver se a gente vai conseguir entrar ali na chamada de vídeo, e ele vai poder contemplar aqui todo o evento, e nós vamos cantar parabéns para o nosso amado pastor. Depois ouviremos a palavra de Deus. Vamos ver se a gente vai conseguir passar a palavra aqui para a irmã Nilda. Por favor, irmã Nilda, vai desejar ao pastor, e toda a igreja depois poderá também, na hora que a gente terminar, os músicos vão tocar parabéns para você, e na hora que terminar, todo mundo grita parabéns, pastor Messias. Vamos ver se a gente consegue. Aqui está igual a Rede Globo, vamos ver se a gente consegue. A gente sabe que o pastor Messias está passando por uma fase assim, de muita emoção, né? Então eu falei com a Sandra primeiro, perguntei para ela, ficou feliz, ela disse que pode fazer assim, que ele vai ficar muito feliz. Aí falei com o pastor Messias, ele concordou? Não está conseguindo? Eu posso falar para você. Tudo lá. Pode gravar também. Estão ligando. Tem outra ligação. Vai ligando aí, tá ligando de lá? Não pode ligar daqui, não cruza. Só aí. A gente tenta fazer uma homenagem ao tem. Grava, gente, depois manda. Só não manda muito tarde para ele pensar que é ao vivo. Eu vou fazer ao vivo no Facebook. É? Então tá bom já. Não, mas tá chegando aí, não. Fala por mim, se estiver ligando pra mim, tá perdido. Ele tá orando essa hora. Então vai ter que gravar. É a hora que ele ora todo dia. Sistemático. Vamos lá. Desliga isso, né? Como nós não conseguimos entrar, estamos com problemas técnicos, né? A palavra de Deus, podeis assentar. Ainda bem que o Espírito Santo não tem problema de satélite. Deus seja louvado. Eu quero convidar aqui à frente o pastor Pedrinho. Mais uma vez, reforço, um grande amigo, uma pessoa que tem nos apoiado em muitos momentos, tem ajudado muitas pessoas, e Deus chamou para o Santo Ministério da Palavra, e que o Espírito Santo possa usá-lo. Os irmãos estão no sol aí, ó, quiser ficar aqui na lateral, aqui, ali ainda tem sombra ali, ó. Isso, ok? Pastor Pedro, a palavra está com você, Deus te abençoe.
Bom dia, irmãos. Peço paz. Amém, não? Pessoal, atenção. Acabou o culto, não. Tem essa honra aí de ser convidado pelo pastor Luiz, né? Eu já disse em outras oportunidades que ele é corajoso, né? De convidar eu para estar ministrando para vocês. Então nós vamos abrir a palavra do Senhor aí no Salmo 133, que é o Salmo, faz parte do tema do retiro. Os irmãos que estão com a palavra, abriram a palavra. Eu gostaria que depois da leitura vocês mantivessem a Bíblia aberta aí, o Salmo 133, um salmo curto, né? Dá para virar um pouquinho o ventilador para o ar não ficar tão aqui, por favor? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esse momento tão sublime em que nós temos um momento da nossa vida para pararmos, nos aquietarmos de todos os nossos afazeres, para juntos, como igreja do Senhor, ouvirmos a Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, os Teus filhos estão aqui, não é porque o pastor Pedrinho vai pregar, mas todos nós estamos aqui para prestar a Ti a honra e a glória que a Ti é devida. Não teria nenhum sentido para nós estarmos aqui por conta de um homem, mas nós estamos aqui por conta de Deus, por conta do Senhor, por conta daquilo que o Senhor realizou nas nossas vidas, através da morte do Teu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E agora, Senhor, no momento em que nós vamos ouvir a Tua palavra, eu peço que o Senhor cative os nossos pensamentos, para que eles não se divaguem deste lugar, e que a unção, Senhor, que a mesma inspiração que o Senhor deu aos Teus filhos para escreverem a Tua palavra, que ela possa também, ó Deus, se manifestar na nossa vida, para que possamos entender aquilo, o propósito para o qual a Tua palavra será ministrada ao nosso coração nesta manhã. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, para sermos tratados, para sermos curados, para sermos sarados pela Tua palavra, Pai. E por isso nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo, que o Senhor tire de nós todo desconforto físico, psíquico, espiritual, e nos centre, Senhor, naquilo que Tu tens preparado para a nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu estou ouvindo algum barulhinho de copo descartável? Vou pedir para não fazer um barulhinho. Tá bom? Vocês sabem que homem também tem TPM, né, irmãos? Hoje eu acordei meio de TPM. Então, vamos evitar o barulhinho, tá? Vamos estar centrado aqui. Quanto menos barulho tiver, menos tempo vai ter de ministração. Fala amém. Amém. Sei que vocês gostam, né? Irmãos, esse salmo, o Salmo 133, aqui no Saltério, ele faz parte
quando você pega ali do Salmo 120 ao Salmo 134, é chamado de cânticos de romagem. Então, o que era esses salmos de romagem? Era o salmo, cânticos que o povo de Israel cantavam quando estavam peregrinando para Jerusalém. Então, todo judeu, acima aí dos seus 16 anos, ele já tinha a obrigação de, em uma das festas judaicas, comparecer em Jerusalém. Então, ou ele ia para a Páscoa, ou ele ia para Pentecostes, ou ele ia para os tabernáculos, que são as 3 festas mais conhecidas, mas o povo judeu era cheio de festa. Então, em alguma das festas, o judeu que morava longe de Jerusalém, ele tinha que ir. E nessa peregrinação, eles iam cantando. E esse salmo faz parte do saltério, e eles iam cantando. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, o tema do retiro é restaurando a comunhão. Quando nós falamos em restauração, irmãos, nós estamos falando em recuperar, não é? Em consertar alguma coisa que em um devido momento se quebrou. Então, quando a gente fala assim em restaurar a comunhão, nós temos que pensar, eu estou com a comunhão quebrada com alguém? A primeira pergunta que nós temos que fazer. E eu achei interessante aqui o devocional do pastor Luiz, que ele falou uma coisa, geralmente tudo aquilo que a gente prega já foi pregado. Os irmãos já notaram isso, não? Paulo fala isso, né, a igreja de Filipos, né? Ele fala assim, olha, eu não me canso de escrever para vocês as mesmas coisas, né? Mas o desafio é você falar as mesmas coisas de uma maneira que as pessoas fiquem te olhando e falem assim, olha, que palavra, né? Mas é a mesma coisa. Então, eu vou dizer a mesma coisa que o Luiz disse aqui no devocional. Irmãos, não tem comunhão sem igreja. Então, isso já tem que ficar bem claro para nós. Não tem como eu ter comunhão com vocês se eu não congrego. Por quê, pastor? Quando você estiver na glória, você pergunta a Deus. E aí ele te responde. Eu não sei te responder. Foi Deus que estabeleceu isso. Deus estabeleceu a igreja. Então, eu não posso ter comunhão com você se eu não tenho comunhão com a igreja. Então, eu quero primeiramente falar, irmãos, de uma coisa que a comunhão não é. Tá? Eu quero conceituar algumas coisas aqui com vocês. Então, uma das coisas que a comunhão não é aquilo que nós chamamos de koinonite. Vocês já ouviram falar, não? Já ouviram? A comunhão não é koinonite. Pastor, o que é koinonite? A koinonite está muito na moda. Você fala assim, olha, eu vou levar o chá e você leva o bolo. E a gente se reúne e come o bolo, é aquela alegria. Aí sai todo mundo dizendo assim, tivemos um dia de comunhão. Isso não é comunhão. Eu sou suspeito para dizer isso, porque tudo que eu vou fazer na igreja eu coloco comida. Não é? Agora que o preço da carne está caro, os irmãos estão cansados de comer frango lá na igreja. Né? Então tudo que eu vou fazer, faz frango. Frango assado, compra coxa, sobrecoxa. Né? Então, o comer é algo também que nós podemos incluir na comunhão. Mas não é comunhão. Porque às vezes a pessoa que participa da comida, ela não participa da igreja. E aí quando se faz a comida, se reúne um monte de pessoas, sai todo mundo dizendo assim, tivemos uma comunhão. Mas não existe comunhão sem igreja. Não existe comunhão sem palavra de Deus. Não existe comunhão sem oração.
É que às vezes a gente pega dentro de um texto, a gente tira uma palavrinha, não é nem o texto todo, a gente tira uma palavrinha do contexto, fala assim, isso aqui é comunhão, mas não é comunhão. Quando você prega a igreja primitiva, é um texto muito usado, né, para a coinonite, né? Diz assim o texto lá, né? Que eles, né, foi logo depois do Pentecoste, então teve o Pentecoste, aí teve o discurso de Pedro, que eu chamo da pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram, não foi assim? E aí diz assim, que eles perseveravam. A primeira coisa que eles perseveraram era na doutrina dos apóstolos. Aí vem as outras coisas. A partir da doutrina dos apóstolos que eles perseveravam, aí eles perseveraram na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o pão está dentro, né? A comida é importante, né? A palavra do Senhor diz assim, né? Jesus diz assim, né? Nem só de pão, mas o pão está ali dentro, não é? É importante, mas essa questão de você dizer assim, eu levo o bolo, o pão, você leva o chá, o outro leva a Coca-Cola Diet e nós vamos ter um momento de comunhão, não, isso não é comunhão, tá? Isso pode fazer parte da comunhão, mas não é comunhão. E assim, o Evangelho, quando a gente fala assim de restaurar a comunhão, o Evangelho, ele nos convoca para uma reordenação da vida. É isso que o Evangelho faz. Porque o Evangelho, ele nos chama para o arrependimento. Por isso que eu estou desconstruindo essa ideia, tá, irmãos? Porque assim, a igreja, ela não é um lugar para massagear o nosso ego. Como o pastor Luiz diz aqui também das regras, né? Não, a igreja não é um lugar para a gente fazer o que a gente quer, a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Não, a igreja não é um lugar para massagear o nosso ego e nem para confirmar o nosso estilo de vida. Se alguém pensa que igreja é isso, está totalmente enganado. Então, o que é a igreja? Como eu disse, nós não podemos ter comunhão se nós não tivermos na igreja. A igreja é constituída do quê, irmão? A igreja, ela, quando nós falamos assim da igreja, a igreja é constituída da comunhão dos salvos. Nós temos que estar aqui em comunhão. Nós cantamos um hino aqui, que fala dessa comunhão. A igreja é constituída da comunhão dos salvos, que se comprometeram a viver os padrões de quem? Do Senhor da igreja. É Ele que é o Senhor da igreja. Por isso que eu disse, a igreja não é um lugar de comida por quilo, que você come o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer, aquilo que você gosta. A igreja é composta por cristãos, posto em um corpo para transformar o mundo. Nós somos usados por Deus para alcançarmos pessoas, para transformar o mundo. Amém? Amém. Que bom vocês falaram. Eu fico mais tranquilo com isso, né? Pelo menos nessa parte introdutória. Porque nós temos que pensar assim, irmãos. A igreja, ela não nasceu hoje. A igreja, ela nasceu na eternidade. A palavra do Senhor diz assim, lá no livro de Efésios, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. A igreja nasceu lá na eternidade. E a igreja entrou no tempo, na pessoa de Jesus Cristo. E a igreja segue a sua história. Nós estamos aqui seguindo a história da igreja,
na orientação do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo que veio aqui antes do discurso de Pedro no dia de Pentecostes. E quando findar a história, a igreja que foi criada lá na eternidade, ela vai entrar na eternidade. Porque nós, como cristãos, todos nós aqui, eu creio nisso, vamos entrar na eternidade. Vocês já ouviram dizer assim que lá no céu não tem placa de igreja? Já ouviram, não? Eu também, ouço direto isso. E eu confirmo que na eternidade não tem placa de igreja. Mas eu posso dizer para vocês que na eternidade tem igreja. Porque nós somos a igreja. Não vai ter a placa, né? Senão vai sair briga. Mas a igreja que foi criada lá na eternidade, ela também entrará na eternidade. Mas a igreja não é só isso, irmãos. Vocês estão percebendo que eu quero conceituar primeiro a igreja? Por causa do quê? Porque não existe comunhão sem igreja. Não tem como nós falarmos de comunhão se nós não falarmos da igreja. Vocês observaram o testemunho da irmã aqui? Uma semana ela foi visitada, ela veio de Minas, ela se sentiu acolhida por quem? Pela igreja. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque o crente do século 21, ele é insensível à igreja. Eu vou falar mais uma coisinha mais para frente. Porque a igreja não é só isso. Quando nós pedimos a graça de Deus para tentarmos ter, lógico que nós não vamos conseguir, né, irmãos? Mas temos assim uma visão do todo. A igreja é um lugar de pessoas que conheceram a graça de Deus. Nós conhecemos, nós provamos da graça de Deus em Jesus. E em Jesus nós cremos na palavra. Nós cremos naquilo que a Bíblia direciona para as nossas vidas e nós nos comprometemos com ela. Nós somos comprometidos com a palavra de Deus. E esperamos nela. E quem são essas pessoas? São gente de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações. A igreja, ela transcende épocas, lugares e culturas. Isso é a igreja. Mas por que o senhor está falando tanto da igreja? Eu já disse, irmãos, não existe comunhão sem a igreja. Isso fica bem gravado aí em vocês. Vamos repetir? Não existe comunhão sem a igreja. Então a igreja, estou falando da Igreja Batista Betel de Agudos, que eu estou ministrando aqui. A Igreja Batista Betel de Agudos deve ser amada. A Igreja Batista Betel de Agudos deve ser respeitada. Eu estou dizendo em especial a Igreja Batista Betel de Agudos. Ela deve ser amada. Ela deve ser servida. Por quê? Porque Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. A Igreja Batista Betel de Agudos. Quantos percalços já passaram? Por quantas dificuldades já passaram? Por quantas lutas, por quantas provações as portas fecharam? Não. Para a honra e para a glória do Senhor, as portas continuam abertas. Então, a Igreja Batista Betel deve ser amada, deve ser
respeitada pelas suas ovelhas, pelos seus membros, né? Mas aí você vai conviver com pessoas, pode ser que aqui não tenha, né? Mas às vezes você vai conviver com pessoas que falam assim, eu não gosto de ir à igreja. Você já conviveu com pessoas assim? Não. Não precisa falar, só olha. Não vai entregar o irmão aí. Mas como é que eu devo ter comunhão se eu não gosto de ir à igreja? O autor da carta aos Hebreus, ele nos aconselha, ele nos orienta. Não deixar de congregar, como é o costume de alguns. Quando eu falo assim que a igreja tem que ser amada, é porque assim, a igreja não precisa de apedrejadores. A igreja não precisa nem de pessoas que ficam assim, ó, jogando pedras nela. Eu sei que aqui também não tem, é só lá em Pirajuí, que às vezes tem um ou outro que se dirige, quando se fala da igreja, fala assim, pastor, tem gente assim, faz bico, porque a nossa igreja... Irmão, eu sei que nós falamos de comunhão lá no começo, mas a gente é humano, né? O pastor Luiz eu não sei, mas a minha vontade de falar assim, ó, então vai para outra igreja, pô. Se você não está vendo nada de bom na igreja, o que você está fazendo na igreja? Eu não preciso de ninguém aqui para ficar jogando pedra na igreja. Eu preciso de pessoas que amem a igreja, que tenham comunhão com a igreja. Glória a Deus. E às vezes, irmãos, as pessoas não conseguem amar a sua igreja local. Porque, além de amar a nossa igreja, nós devemos servir a nossa igreja. Porque foi o local que Deus escolheu para tratar com as nossas vidas. Na verdade, as pessoas que pensam assim, elas precisam trabalhar, irmãos, para ter uma autoimagem menos exagerada dela. Porque a pessoa que pensa assim, ela pensa que a igreja tem que servir ela de todas as formas. Pode ver que ela não serve a igreja. Às vezes ela diz assim, olha, a nossa igreja... Tem outros que falam assim, é porque a igreja aqui, ela nem fala a nossa igreja, é porque a igreja aqui faz assim. Como é que a pessoa vai ter comunhão com a igreja se vive dessa maneira? Nós temos que nos enxergar, irmãos, como pessoas pecadoras, falhas, transgressoras, que fomos salvos pelo Senhor. Que pela graça do Senhor, nós estamos aqui para servir a Deus e servir a cada um. Foi para isso que Deus nos chamou. Na igreja, irmãos, por que eu falo dessa autoimagem? A pessoa que pensa assim, ela se sente. Está todo mundo errado, só ela certa. Não é assim? A igreja não é um lugar para estrelas, irmãos. Apesar que nós estamos vivendo tempo de muitas estrelas. A igreja é um lugar para servo. É um lugar para nós servirmos. Eu li algo, geralmente eu leio, mas eu não guardo o nome do livro, nem o autor, sabe? Mas para não plagiar, quando eu falo assim, é porque quando eu falo que eu li em algum lugar, talvez você já leu também. Eu li algo assim que me tocou bastante, em que a pessoa disse assim, a igreja não é um lugar para trabalho voluntário. Toda a vida eu aprendi que a igreja é um lugar para voluntariosos. Vocês não aprenderam assim? Eu aprendi. A pessoa fala assim, a igreja não é um lugar para trabalho voluntarioso. Não é para voluntários. E aí ele explica, né? Ele fala assim, o trabalho voluntário você faz na hora de folga.
na hora que você não tem nada para fazer. Irmãos, eu achei esplêndida a visão dele. Ele disse assim: nós fomos comprados pelo sangue. Nós somos servos. O Senhor nos alcançou. Nós não temos direito de falar não para Ele, porque o voluntário é quando dá, do jeito que dá. Não, nós somos servos do Senhor. E aonde é que nós servimos a Deus? É na igreja. E quantas vezes, irmãos, nós queremos ser celebridades? Nós não somos celebridades. Nós somos servos. E às vezes tem membros da igreja que ficam trancados, né? A sua comunhão fraterna, ela é muito pequena quando existe, né? Não se envolve com os irmãos. E aí depois, como pastor, é bom a gente sair um pouco da igreja, porque a gente desabafa também, né? Uma terapia, né? Porque depois essas pessoas falam assim: pastor, a igreja está tão fria. Está fria porque você não vem na oração, velho. Né? Está fria porque você não está participando, porque você não está tendo comunhão com ninguém. É por isso que a igreja está fria. E que pena, né, irmãos? Porque às vezes são pessoas que Deus abençoou com tanto talento. E elas perdem a oportunidade de ensinar alguém. E perdem também a oportunidade de serem enriquecidas por alguém. Irmãos, como que nós somos enriquecidos na igreja? Né? Os irmãos têm esse olhar? Puxa vida, como que é bom! Como que é gostoso nós estarmos em comunhão na igreja. E existe na igreja, nós ouvimos aqui, irmãos, pessoas mais chegadas do que o próprio irmão santo, do que a própria família, do que muitos parentes. Por quê? Porque Deus, a palavra do Senhor diz assim, que Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Eu nem perguntei quanto tempo eu tenho aqui, Luiz. Quanto tempo eu tenho? Bom, empresta um relógio aí, quem tem um relógio de pulso. Então eu trouxe o meu relógio, só para mim não perder a hora. Alguém tem um relógio de pulso? Ninguém usa mais esse, né? Ah, teu irmão tem aqui, ó. Só para mim não... Vocês viram o Luiz aí no devocional? Ele falava que ia parar, e não parava. O pastor é assim, né? É 11h25, Luiz. Pode ir até aqui, ó. Até meio-dia. Meio-dia é o seu assessor lá, não? Aqui? É. Agora vamos entrar no Salmo. O salmista está dizendo, ó, a expressão dele, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como eu já disse, esse salmo aqui, nesse saltério, ele faz parte do cântico, de um dos cânticos de romagem, das pessoas que estavam indo cultuar em Jerusalém. Vamos usar a nossa imaginação ativa. É como quando nós estamos indo à igreja. Tá? Então, quando você sair para ir na igreja, não sai brigando com o filho que está atrasado, não. Já sai cantando um louvor a Deus. Tá? Ou coloca um louvor lá no carro para ouvir. Mas pense comigo assim, eles demoravam dias para chegar. Eles estavam espalhados, irmãos, já pelo mundo. Os grupos se encontravam. Eles se encontravam na peregrinação. Imagine, irmãos, a cena. Pessoas diferentes, de lugares diferentes. Tem algum corintiano aqui além do pastor? Não? Pastor José, Mana Kalina, Gustavo, tudo gente boa. Tem algum palmeirense? Você sabia, Então, pense na cena, ó, corintianos subindo, palmeirense, a gente vê essas guerras em São Paulo, não, eles estão subindo, estão se encontrando
mas eles têm um objetivo. Eles estão subindo a Sião. Eles vão adorar. Pessoas de intelecto diferente, de pele diferente, de profissão diferente, mas eles estão se unindo em torno de um objetivo, se misturando. Pessoas diferentes, mas com uma coisa em comum. Olha, nós somos diferentes, mas nós precisamos subir juntos a Sião. Nós precisamos louvar juntos Sião. Nós precisamos adorar juntos na igreja. Porque nós temos uma comunhão. A nossa diferença, ou as nossas diferenças, elas ficam pequenas. Porque nós estamos subindo com um único objetivo: adorarmos esse Deus. Nós não podemos ficar para trás. Nós não podemos ficar pelo caminho. Embora sejamos pessoas diferentes, de pensamentos diferentes, às vezes nos esbarramos, às vezes um fala, vai Corinthians, outro fala, vai Palmeiras, quem vai ser campeão Palmeiras, o outro Corinthians, mas nós vamos adorar a Deus? Temos que subir para Sião. Temos que cultuar esse Deus em Sião. O salmista, irmãos, de maneira metafórica, né? Ele usa dois exemplos aqui. Ele fala do óleo e ele fala do orvalho, e ele fecha, né, fazendo uma aplicação. Então, primeiro, ele destaca o óleo. Preste atenção nisso. Vou voltar lá no início. O óleo não é o bolo, nem o chá, nem a Coca Diet, nem o suco de laranja. Ele usa o exemplo aqui que a comunhão, que essa comunhão, ela é tão abençoadora, ela é tão maravilhosa, que ela é como o óleo da unção. E ele mesmo fala aqui, o que era esse óleo da unção? Era o óleo que era derramado sobre a cabeça do sacerdote, que descia sobre a sua barba, que descia sobre a sua gola, então descia também sobre a sua túnica, sobre a sua estola sacerdotal. Esse óleo, que às vezes nós estamos lendo, eu leio a Bíblia, volto, começo a ler de novo. A hora que começa a falar da mesa, do óleo, fica cansativa a leitura. O olho não quer nem parar ali, não é? Mas quando você olha a maneira que era preparado esse óleo, o óleo da unção, era um óleo especial, muitas especiarias eram colocadas ali, e este óleo, irmãos, ele era um óleo perfumado. Seu cheiro era agradável. As pessoas que exalavam o cheiro daquele óleo se sentiam bem. Era gostoso de cheirar, de sentir o cheiro daquele óleo, porque ele era produzido de uma maneira própria, de uma maneira especial. Ele era um óleo de alta qualidade. E o perfume desse óleo era espalhado pelo ar. O que o salmista está dizendo? Ele está dizendo que a comunhão é isso. Ele está dizendo que a comunhão tem esse significado. A comunhão é como um óleo perfumado, que ela vai contagiando a congregação. Não deixa a raiz de amargura brotar no seu coração, porque a raiz da amargura, ela vai alcançar pessoas, mas deixe o óleo da unção, da comunhão, transbordar em você, para que as pessoas sintam o cheiro desse óleo. E ele está falando que isso é a comunhão de Deus.
cheiro, ele vai invadindo, ele vai alcançando o espaço. E é interessante que por 3 vezes ele usa a expressão, a palavra, né? Desce. O óleo desce 2 vezes. Ele desce sobre a cabeça, sobre a barba, e usa a expressão. E uma vez aqui, ele usa a expressão no orvalho. O que isso quer dizer, irmãos? Por que ele usa essa expressão desce? Porque a comunhão vem do alto. A comunhão, a nossa comunhão, ela vem de cima, ela vem de Deus. A comunhão, o pastor Luiz disse isso com muita propriedade no devocional. A minha comunhão, primeiramente, é com Deus, não é com o bolo, com a coca. Irmão, parece que eu não gosto de bolo e coca, eu gosto, viu? Não é com isso. A minha comunhão, primeiramente, ela é com Deus. E essa comunhão pessoal que eu tenho com Deus, ela alcança o meu irmão. Primeira comunhão é com Deus, porque a comunhão desce do alto, ela vem de cima. E esta comunhão que eu tenho com Deus me faz ter comunhão com o meu irmão. Irmãos, se Deus não for o ponto central da nossa vida, não existe comunhão. Jamais nós teremos comunhão uns com os outros. Você sabe por quê? Às vezes nós chamamos de comunhão, mas às vezes as pessoas não têm comunhão, elas têm interesse. É diferente, irmãos. Uma das coisas que machuca o coração do pastor, isso eu ouço direto na igreja, irmão. As pessoas falam assim, hoje nem vim na igreja, vim na igreja que tinha que entregar o negócio. Vendendo boticário, vendendo boticário. Ó, irmão, você não tapa na cara do pastor? Não, mano. Eu nem ia vir na igreja, irmão, mas eu tenho que entregar o currículo para a senhora entregar lá. A senhora fala, irmãos, cadê a adoração a Deus? Cadê a comunhão? Onde que ficou? O mundo vive isso. Quer dizer, se eu não vou na igreja para adorar a Deus, eu sei que aqui não acontece, mas às vezes a pessoa vai para a igreja cheia de sacolinha, que já tem as entregas dela para fazer. E ela não foi na igreja para adorar a Deus, para ter comunhão. Ela foi lá porque ela tinha interesse. O mundo vive assim. Mas a comunhão com Deus, ela nasce lá em cima, irmãos. Não é aqui embaixo. Ela não é baseada nos nossos princípios, mas sim nos princípios de Deus. E às vezes os relacionamentos, irmãos, na igreja se tornam tão superficiais porque a igreja está imitando o mundo. Vocês viram como que a igreja está imitando o mundo? Vocês viram como que junta multidões, mas não tem comunhão? E também, assim como o pastor Luiz, eu não sou contra multidões, não, irmão. Quanto mais gente na igreja, melhor. Principalmente pelo salário do pastor. Não é? Mas eu falo que hoje as pessoas, elas não estão se convertendo na sua grande maioria. Elas estão sendo seduzidas a um evangelho mercantil. E não tem comunhão. Por quê? Porque a igreja está copiando o mundo. Estão entrando em relacionamentos superficiais. Hoje em dia tem pastor que nem prega, mas ele é coach. É só autoajuda, gente. Não tem confrontação, não se fala mais em pecado, não se fala mais em santidade, em uma vida com Deus. Agora, quando nós falamos assim na igreja, a igreja é um lugar difícil também, não é?
É ou não? Por que a igreja é um lugar difícil? Porque é feito de pessoas. Porque nós somos difíceis. Você é uma pessoa difícil, não? Eu sou uma pessoa difícil. Eu sou chato. Às vezes eu gosto das coisas na simetria. As pessoas falam, nossa, pastor, eu estou mal, bonzinho. Eles não me conhecem, não, mano. Está tudo reprimido aqui dentro, né? Você vai... Né? Você vai... Mas eu não sei se vocês lembram, também eu li um livro de um outro pastor, no retiro passado, que eu usei a expressão dele. Ele disse assim, não pensem vocês que Noé ficou na arca porque a arca estava cheirosa. Oi? Vocês estão lembrados? Ele ficou dentro da arca porque estava chovendo lá fora. A igreja é um lugar difícil, mas e lá fora? Então é melhor a gente se suportar e ter a comunhão aqui dentro. Mas a igreja é um lugar difícil, porque a igreja, irmãos, por incrível que pareça, é um lugar que as pessoas se revelam. Eu vou falar, né? Tem marido, por exemplo, que ele não manda nada na casa dele. Mas se ele tiver um cargo na igreja, ele acha que ele é o tal da igreja. Não tem? Tem ou não? Tem. Ele acha que lá... Você vê que a mulher manda no cara e desmanda. O cara é um bocozão. Meu pai falava assim, é um bocozão. Mas na igreja, se ele pegar uma liderança, ô, irmão, não fez. Por que não fez? Porque não avisou, foi da pastor. A igreja é um lugar difícil. Por quê? Porque os sentimentos, ele vem à flor da pele, ele vem à tona. Mas o texto lá de Atos, que eu mencionei, no capítulo 2, diz assim que a igreja perseverava na doutrina. Por isso que a palavra de Deus que tem que nortear a nossa vida. É por isso que a palavra de Deus tem que tratar o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de falar, de sentir, a nossa maneira de agir. Por quê? Porque a comunhão, ela vem de cima. É Deus quem vai me moldar. A origem da comunhão é de cima. Porque o salmista disse que é como óleo derramado. Desce e se espalha. Vou forçar o texto aqui, tá, irmãos? Quando eu falo assim, vou forçar o texto, eu vou falar uma coisa que não está no texto, tá? Mas não vou falar nenhuma heresia. Assim, num sentido mais moderno, quer dizer, nem tão moderno assim, que a minha mãe já usava. Vocês se lembram do óleo Singer, não? Lembra? Minha mãe usava. Minha mãe tinha uma maquininha que falava de canoinha, assim, na mão, e ela colocava em alguns pontos da máquina para lubrificar a máquina. O óleo da unção nos lubrifica. Quanto crente atrofiado? Quanto crente que não quer servir mais? Ele não quer mais. Ele está cheio de talentos. Deus o agraciou com tantos talentos. Está enterrando. Às vezes já serviu por muito tempo e agora já não quer servir mais. O óleo, irmão, simboliza a unção do Espírito Santo. Eu não sei se vocês perceberam, mas o salmo que nós lemos aqui foi escrito por quem? Davi. Davi foi ungido a quê? Foi ungido a quê? A rei.
Vocês lembram como que foi a unção de Davi? Vocês estão lembrados, não? Se dependesse de Samuel, o sacerdote, e de Jessé, o pai dele, ele não seria ungido rei. Estou dizendo isso para fortalecer o meu pensamento. Deus falou, unge ele, porque a unção vem de cima. Não são aos nossos olhos. Como foi dito aqui também, não faça um prejuízo das pessoas. Não seja alguém que julgue as pessoas. Seja alguém que exerça misericórdia da vida das pessoas e tenha comunhão com elas. A segunda comparação que Davi faz é com o orvalho, né? Aí já no versículo 3. E ele diz assim que a comunhão é como o orvalho do irmão, que desce sobre o monte de Sião. Ali, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O Monte Hermon, irmãos, era o monte mais alto dentre os montes dali da região de Sião. Então o Hermon era o monte mais alto. Ele dominava a paisagem. E ele era assim, famoso por ter uma neblina muito densa. Os irmãos sabem que a neblina é um fenômeno atmosférico. Os irmãos sabem disso, os irmãos têm conhecimento disso. Alguém já foi para Ubatuba aqui, não? Ubatuba você vê a nuvem assim, não é? Uba-chuva, a pessoa fala até Uba-chuva, né? A temperatura, às vezes você está na praia, o sol está quente, daqui a pouco a coisa vai ficando fresca. Você fala assim, não, vamos aproveitar que daqui a pouco, né? Então, mas os irmãos sabem que aqui em Jerusalém, Israel, as chuvas são raras. E as chuvas aqui, nos dias do rei de Davi, eram raras. Então, o orvalho, ele era de suma importância, porque ele ia ajudar a fertilizar a terra e também ajudava a refrescar a terra. E não fazia só isso, por isso que eu fiz questão de ler aqui, porque está no plural. Os montes ali ao redor de Sião, todos eles também eram alcançados por essa neblina, pelo orvalho do Hermon. O que o autor está querendo dizer? O autor está querendo dizer, irmãos, que a comunhão, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de refrescar. Já pensou nisso? O seu irmão, ele precisa da sua comunhão, porque você é como o orvalho do irmão. Deus te usa para refrescar, para amenizar, às vezes para curar. O pastor também não mencionou aqui o Irineu com o pastor Davi, o pastor Messias. Quem foi o monte de Hermon para o pastor Messias? Quem que amenizou? Da onde que o orvalho caiu naquele momento? Isso é comunhão. Vocês estão entendendo, irmãos? Então ou não? Amém? Isso é a comunhão da igreja. Quantas vezes nós estamos precisando de uma palavra amiga? Quantas vezes nós estamos precisando de um aconselhamento? Quantas vezes nós estamos precisando de uma oração? Da onde que vem? Vem do Monte Hermon. Quem é o Monte Hermon? É a igreja em comunhão. É isso que o salmista está dizendo. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso, irmãos.
Eu me lembro do acontecimento na igreja, há muito tempo atrás, tinha um irmão, ele estava ainda num processo, né, de conversão. Aí teve um irmãozinho lá, o irmãozinho tinha 23 anos na época. Ele teve um aneurisma cerebral. Lá no Gasparini, onde tem a igreja do pastor Rafael Ficachenko hoje. E me avisaram, naquele tempo não tinha celular, nada. Eu liguei para o pessoal lá da igreja, para um irmão que tinha telefone fixo. Como a igreja era no bairro, avisou. E ele começou a ver os irmãos saindo da casa assim, em procissão. E eu fiquei lembrando disso quando estava preparando a ministração para vocês. Como é bom, como é agradável os irmãos viverem em união. E foi todo mundo para a igreja. Ele viu o pessoal andando. Ele não era um cristão ainda. Ele tinha começado a participar da igreja. Ele foi junto. O que está acontecendo? Nós vamos orar pelo Serginho, porque ele teve um aneurisma. Irmãos, ele se converteu ali. Aleluia. Glória a Deus. Do irmão. E o irmãozinho não morreu, não. Deus fez um milagre na vida dele. Ele tinha 15% de chance de viver. Mas Deus abençoou, ele fez a cirurgia. Tá bem? É teimoso. Você conhece o Serginho? É teimoso, né? Mas ele é benção. Né? Hoje ele já é o pai de 2 meninas, casado. Deus o curou, mas tratou com ele, tratou com a vida da igreja. A igreja é constituída, irmão, de pessoas que não passam por cima dos princípios bíblicos. Por isso que eu fui incisivo em falar com vocês aqui que a comunhão não é bolo e nem chá. Pode ter, mas não é bolo e nem chá. E é interessante que nós podemos dizer assim, que o incrédulo também é alcançado, né? Fazendo aqui uma colocação do texto, né? Que fala que desce, né? O orvalho de irmão, ele desce sobre os montes de Sião. Aí quando o pastor falou aqui também no devocional da aula de canto, de uma pessoa incrédula, a nossa bênção, aquilo que nós somos abençoados, nós abençoamos outras pessoas e alcançamos. Agora veja que interessante, irmãos. Meio-dia, né, Luiz? Todo mundo vai almoçar aqui, né, irmãos? Na conclusão, o salmista fala assim, né? É interessante isso. Que ali aonde? Ali no lugar em que as pessoas foram adorar a Deus, que ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aonde o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre? Aonde? Responde aí para mim. Aonde? Pode responder igual está na Bíblia ali. Aonde? Ali. Fala assim, ali. Ali. O Senhor ordena a bênção. No original está assim também, viu, irmão? Ali. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Pense comigo. A bênção tem um lugar específico para ser liberado. Não é isso? Por isso que não existe comunhão sem a igreja. A bênção existe um lugar específico para ser liberado. Onde que é esse lugar? Esse lugar é onde o povo de Deus está usufruindo dessa comunhão. O fechamento dele é esse. Está usufruindo daquele perfume que é exalado, daquele perfume cheiroso que se espalha. Aonde que o Senhor libera a bênção? Ali aonde? Ali onde cai aquele orvalho maravilhoso que refresca, que fertiliza. Aonde está a bênção do Senhor? Aonde a bênção do Senhor é determinada?
é ordenada. É ali. Então, fazendo aqui uma dialética com o texto, eu digo para vocês assim que Deus não vai decretar a vida e Ele não vai decretar a bênção se Ele não encontrar pessoas que não queiram viver dessa forma. Que forma, pastor? Uma forma de comunhão. Então eu tenho que fazer essa dialética para mim, primeiramente. Se eu não estou sendo abençoado, se eu não tenho tido prazer na vida, como é o Otávio, aquele menininho que veio aqui à frente, como ele disse assim, nós demos risada da depressão. Será que a depressão não é isso? Será que a minha depressão não é falta de comunhão com a igreja? Com o irmão? Será que eu estou tendo pessoas para orar comigo? Pessoas para eu compartilhar as minhas dificuldades, as minhas lutas, as minhas provas? Será que não está tudo reprimido aqui? Será que o meu sistema nervoso central está funcionando de uma maneira disfuncional porque está tudo reprimido dentro de mim? O texto nos leva a pensar isso. Será que eu tenho vivido esta comunhão? Será que eu tenho conseguido andar a segunda milha com o meu irmão? Será que eu tenho conseguido virar a minha face para ele? Como que está a minha comunhão? Eu tenho conseguido perdoar as falhas dos outros, porque eu também falho. Será que isso tem acontecido comigo? Porque vocês já repararam, irmão, nessa questão do status? Às vezes você vai em algum lugar, principalmente numa festa, né? E ninguém te cumprimenta, você não sai de lá chateado? Você faz um estudo, não fui nem notado. Não estou valendo nada mesmo. Não é assim o sentimento? Irmãos, a igreja de Perajuí, o pastor conhece, mais ou menos conhece lá? A igreja é um ovinho, né? Quando tem aquela multidão de pessoas, nós estamos em 70. Né? Às vezes entra o visitante, sabe o visitante, ninguém sabe o nome do visitante, ninguém cumprimentou o visitante. Foi falado aqui também. A Léo falou que trouxe alguém aqui, ontem aqui, para brincar, para pular. Irmãos, quantas vezes falta isso em nós? Esse senso, todo mundo com pressa de ir embora depois do culto. Fala Deus, fala. Pense assim comigo. Tem pessoas que demorou 50, 60, até 70 anos para entrar numa igreja evangélica. Vocês concordam comigo? E quando entrou, ela não foi notada. Agora eu parei de falar, tem coisa que a gente vai cansando, viu, pastor? Mas eu falava assim, irmão, na hora que entrar o visitante, eu vou mandar para o crachá. Vocês saberem o nome da pessoa. Ó, e tem membros da igreja que quando você fala assim, fulano de tal está passando. Quem que é fulano de tal? Ô, irmãos, não é 10 mil pessoas. Para ser mais exato, são 73 pessoas. Fora os visitantes, quando vai visitante. Mas cadê, irmãos? É a